ver uma ONG de direitos humanos e falar, não, mas isso está fazendo com que as cadeias fiquem superlotadas. Ora, que a gente construa mais cadeias, mas não que a gente solte um bandido. Oi, pré-candidato, bom dia, boa tarde já agora, obrigado pela entrevista. Queria ouvir um pouco o senhor a respeito de propostas. O senhor tem algumas propostas bastante ousadas, podemos dizer assim, como extinção de municípios, inclusive o senhor já chegou a falar sobre extinção do estado do Rio de Janeiro para formar ali uma cidade-estado. O senhor vai poder também me explicar um pouco melhor o que seria isso, mas muitas dessas propostas ou exigem mudanças na Constituição, o que por si só já precisa ter uma base no Congresso para aprovar. PEC é algo que demanda 3/5 de votos na Câmara e no Senado em 2 turnos. O senhor é um partido que ainda está começando, então teria de formar uma base, queria entender como seria isso. E a questão de extinção do Estado do Rio de Janeiro, tem gente dizendo que nem na Constituição dá para fazer, porque seria ferir cláusula pétrea, que é o atual modelo federativo. Então, o senhor teria a proposta, talvez, de uma nova constituinte? Como seria isso? Suas propostas, elas são factíveis de verdade no Brasil? Tudo bom, Gayer? Excelentes perguntas, né? Sobre os municípios e depois sobre o Rio de Janeiro. Sobre os municípios, o que eu proponho é a fusão de municípios. Isso é permanentemente plausível, não é cláusula pétrea da Constituição, você vai ter que alterar via PEC. Alterar via PEC, se eu precisar fazer uma reforma fiscal que todos os pré-candidatos a presidente vão precisar fazer, será via PEC. Se eu precisar endereçar boa parte das questões que envolvem alterações nas leis penais, leis de processo penal, algumas delas terão que ser via PEC também. A real é que, infelizmente, a nossa Constituição, como ela abarca tudo, ela faz o que você tenha que fazer PECs, como você mesmo citou, para tudo. E o próximo presidente da República terá que fazer isso. Eu, assim, o farei. E eu acho que nós precisamos fazer um governo muito reformista que altere a dinâmica. E por que eu quero fundir municípios de maneira clara? A maior parte dos municípios brasileiros não se sustenta e são muito mal administrados. Município pequeno, que é mal administrado, tem baixos indicadores, números de desenvolvimento humano, números de saúde, saneamento básico, educação, tem que se juntar com outros municípios e ter um prefeito só e 9 vereadoras. Eu vou demitir um monte de prefeito e um monte de vereadores do Brasil, que é basicamente um bando de parasita. Isso precisa ser feito. Sobre a questão do Rio de Janeiro, que também é importante, não é extinguir o Estado, é algo que é previsto na Constituição, que é criar um outro Estado, que seria o Estado da Guanabara, que já existia antes, que seria, vamos dizer, uma autonomia, uma cidade com um status diferente, que seria um status de Estado, como já existe, por exemplo, Buenos Aires, ele tem status de autonomia na Argentina, Xangai, Pequim, Hong Kong, que tem status de autonomia na China, que é tratar o Rio de Janeiro, que ele já é visto internacionalmente como porta de entrada do Brasil para o mundo, com esse status, que o orçamento do Rio de Janeiro seja focado em tratar dos seus problemas de segurança de maneira clara, do município, né, desse município autônomo, como ele se tornaria, que ele possa focar em ser um polo de tecnologia, um polo de turismo, um polo de entretenimento, como é, por exemplo, Dubai, um espaço de negócios. Acho que o Rio tem esse potencial, infelizmente, não é atingido. A gente está vendo, inclusive, o Estado do Rio de Janeiro hoje decidindo quem vai assumir a Alerj para depois assumir o governo, ou seja, nunca termina nenhum governo, é um dos lugares, infelizmente, mais corruptos do Brasil. E sobre a viabilidade disso? Se eu saí de um partido político que foi realmente montado agora, em novembro, aparecido com 1% nas pesquisas. Algumas pesquisas já me dão com 5%, 6%, outras até 7%, variando de instituto para instituto. Se eu chegar até o final das eleições com 50% mais um dos votos, significa que eu movi a sociedade brasileira ao redor dessas propostas. E se eu conseguir fazer isso, não só o meu partido vai ter uma base, mas outros políticos eleitos por outros partidos também vão ser eleitos com uma plataforma similar. E aí é uma questão minha de ter a habilidade de saber montar uma composição majoritária na Câmara e no Senado. Pré-candidato, agora a Vitória Bel, nossa analista em Brasília, também tem perguntas para o senhor. Pré-candidato, como o senhor mesmo disse, vocês estão tentando também fazer o partido crescer, até para tentar não entrar na cláusula de barreira. O senhor acredita que com a candidatura do senhor será possível um crescimento de quanto do partido? Quantos deputados, por exemplo, vocês conseguiriam eleger já nessas eleições de outubro? Obrigado pela pergunta novamente. Eu não faço muito essa conta, a gente também não montou, porque se eu ficasse preso nessa conta, eu estaria fazendo o que todos os partidos fazem. O que é? Os partidos entregam seus diretórios estaduais para algum político do centrão que tem dinheiro, ele fica com o diretório, autônomo, faz os negócios que ele quer ali e, em troca, ele nos dá um deputado federal para ajudar a passar a cláusula de barreira. A gente não vai fazer isso, a gente não vai negociar nossos diretórios e o nosso plano é eleger pessoas dentro da nossa plataforma. A gente tem um livro, chama Livro Amarelo, que é um conjunto de propostas que nós temos para resolver os problemas do Brasil, que é daí onde surgiram as propostas que o Gayer perguntou antes. E com base nisso, nós temos que construir essas propostas nos seus estados e ser eleitoralmente efetivo. Saiu uma pesquisa Atlas que mostra que o nosso partido é o quarto partido, com apenas 5 meses de idade,
mais bem avaliado do Brasil. A gente já tem 5% da aprovação do eleitorado. Se isso se confirmar nas urnas, sem muito esforço a gente passa da cláusula de barreira. Então, o meu foco inteiro é construir um partido que seja uma alternativa para o Brasil. Não só através da minha pré-candidatura, mas também da pré-candidatura dos nossos governadores, candidatos a deputado federal e no futuro das nossas outras lideranças. A gente tem que ter uma tese para o Brasil, uma proposta muito clara para o Brasil e ela tem que ser forte. Porque se ela não for forte, mas o partido for forte, eu sou só um partido do centrão. Essa sopa de letrinha que tem um monte de nome por aí, mas não serve para nada. Eu tenho que ter uma característica, e a característica nossa é o que tem que eleger os nossos deputados. Pré-candidato, sobre segurança pública, ainda um dos principais assuntos que certamente vão movimentar aí a campanha até outubro. O senhor citou no começo da nossa entrevista uma polícia que não siga os direitos humanos. O senhor não considera isso um pouco perigoso? Qual que é a sua proposta exatamente para a segurança pública aqui do nosso país? Não, eu sou a favor de uma polícia que siga princípios de direitos humanos. O que eu não sou a favor são ONGs de direitos humanos que recebem dinheiro de fora do Brasil, especialmente de fundações estrangeiras, que interferem na política de segurança brasileira de modo a permitir que as leis brasileiras sejam pró-bandido. Eu não acho que faça sentido a gente tenha, por exemplo, uma progressão de pena como a gente tem no Brasil, em que uma pessoa que comete crimes de maneira regular possa não cumprir a pena inteira dela. E aí, quando você vai discutir isso no debate público, vê uma ONG de direitos humanos e fala, não, mas isso está fazendo com que as cadeias fiquem superlotadas. Ora, que a gente construa mais cadeias, mas não que a gente solte um bandido que, sei lá, pegaram um caso agora de um homem que violentou sexualmente uma senhora de idade, antes tinha violentado sexualmente a própria mãe. Esse homem não tinha que ter o instituto da progressão de pena, ele tinha que estar preso do ponto de vista humano para o resto da vida dele. Então, quando a gente discute sobre esses termos, são termos que não beneficiam a população brasileira e que, na prática, violam os direitos fundamentais do brasileiro. Por exemplo, o direito de ir e vir no Brasil. Uma mulher na rua tem direito de ir e vir? Ela tem a liberdade dela garantida? Ela tem medo de andar na rua. Então, ela tem um direito humano violado. Então, quando a gente não garante a segurança, quando o Estado não cumpre o seu papel, direitos humanos das vítimas são violados. Então, o meu ponto, assim, eu sou um grande defensor dos direitos humanos. E mesmo o preso, eu não quero mandar um preso para uma cadeia superlotada. Eu não quero mandar um preso para ser torturado na cadeia. Eu quero que ele fique numa cadeia, preso, cumprindo uma pena. Uma cadeia digna, dando uma comida simples, que ele faça um trabalho ali dentro e pronto. Não estou propondo nenhuma tortura. Por mais que alguns até mereçam, mas eu não estou propondo isso, não.